Esses dias a gente se pegou pensando, caraca, uma profissão que a gente já trabalha há tanto tempo nela, fácil de entrar, paga muito bem e ainda abre portas para nós imigrantes viver legalmente no país por um longo período. É dessa profissão que a gente quer falar hoje para vocês, uma profissão que até então nós abordamos muito pouco aqui no canal. Para quem não nos conhece, meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Já fazem 6 anos que nós rodamos aí pelo mundo, morando em outros países, e atualmente nós estamos morando aqui na Austrália. Começou a chover agora e eu espero que não atrapalhe nosso vídeo. Mas eu tô falando dos cuidadores. Cuidadores de idosos, de pessoas com necessidades especiais. Essa profissão, na Irlanda, por exemplo, era conhecida como Healthcare Assistant. Foi uma profissão que tanto eu quanto a Isadora trabalhamos por lá, e aqui na Austrália é conhecida como Support Worker. Atualmente, aqui na Austrália, somente a Isadora está trabalhando nessa profissão. Essa é uma profissão que não exige experiência. Você consegue as suas qualificações depois que você chega no país. Bom, tanto eu quanto a Isadora, nós não tínhamos nenhuma experiência em relação a cuidador quando nós começamos a atuar com isso no exterior. É uma profissão, como eu falei para vocês, que paga muito bem. É uma profissão que te ajuda a desenvolver até mesmo o seu inglês. Porque você vai, cara, confesso para você, você vai conversar muito com seus pacientes ou com seus residentes. Só que a área de atuação de um cuidador, ela é muito vasta, muito ampla. Você pode desde trabalhar com os cuidados pessoais de um residente ou de um paciente, como na troca de fraldas, no banho, na higiene pessoal e na alimentação, como você pode também, por exemplo, atuar como um motorista ou apenas como um trabalhador de suporte, que é justamente esse o nome que eles dão para os cuidadores aqui na Austrália, Support Worker. Mas melhor do que ficar tentando explicar aqui de forma técnica para vocês, eu vou pedir para a Isadora dar 2 exemplos aqui do que ela geralmente faz aqui na Austrália com os clientes dela. E se você está assistindo esse vídeo aqui é porque muito provavelmente você está pensando em migrar para um novo país. Se você está pensando em migrar tanto para a Europa quanto aqui para a Austrália, por exemplo, você tem que se preocupar em como você vai fazer para tirar o seu suado dinheirinho do Brasil e levar para esses países. Eu digo para vocês que hoje em dia está muito popular esse tipo de conta que transforma real em dólar americano. Só que quando você vai morar especificamente na Europa ou aqui na Austrália, meu amigo, você não vai usar dólar americano nesses países. Justamente por isso você precisa de uma conta multimoedas que te permita converter do real para o dólar americano ou do real para o euro. Afinal de contas, a gente sabe que quando a gente converte do real para essas moedas, o nosso real é muito prejudicado. E você não quer ficar pagando ainda mais taxas para poder fazer essa transação. Então, quando você converte o seu dinheiro, por exemplo, de real para dólar americano, de dólar americano depois para euro ou para dólar australiano, você paga 2 vezes a mesma taxa. Para que fazer isso se você pode utilizar um cartão como a Wise, por exemplo? A Wise, ela é uma conta multimoedas presente em mais de 100 países. Já fazem 6 anos que nós rodamos por inúmeros países e a Wise tem sido a nossa fiel escudeira em todos eles. Então, se você está pensando em vir aqui para a Austrália, por exemplo, cara, não inventa de fazer a besteira de converter o teu dinheiro para dólar americano e depois, quando você chegar aqui na Austrália, começar a converter de dólar americano para dólar australiano. Utiliza a Wise e manda direto do real para o dólar australiano. Assim você vai economizar muito esse dinheiro que já não é tão valorizado assim. Então corre que aqui na descrição desse vídeo tem um link para você abrir a sua conta gratuitamente na Wise. A Wise é uma conta multimoedas gratuita e utilizando o nosso link você tem uma transferência totalmente grátis até 500 euros. Então, tem quase 4 meses que eu estou nessa empresa. Eu já tive vários clientes e agora eu estou com alguns clientes fixos. Geralmente tem clientes que a rotina é completamente igual. Todos os dias é a mesma coisa. Eu chego na casa do cliente, geralmente eu não entro na casa, ele já entra no carro e vamos fazer o que ele quer fazer. Então ele já tem uma rotina que ele quer fazer naquele dia. Então, sexta-feira é dia de ir na lavanderia, é dia de ir no supermercado, de fazer massagem, de ir no boliche. Então eu passo o dia todo na rua fazendo esse transporte. Às vezes eu tô aqui na lavanderia e o shopping fica a 100 metros. Ele quer ir de carro. Então ele entra no carro, eu dirijo até a porta, deixa na porta, procuro estacionamento e encontro com ele no shopping. Então é basicamente isso. Então os meus dias são diferentes por conta dos clientes, mas tem clientes que
todos os dias são iguais. Então você é literalmente um suporte para a pessoa, né? Você Isso. faz o que, por exemplo, a família muitas vezes não tem tempo de fazer. E uma coisa também, que quando eu falei lá no Instagram que eu estava trabalhando como home care, eu só falei isso para generalizar. E muita gente falou assim, ai, que legal, você está trabalhando com idoso. Aí não, gente, esse suporte, eu faço suporte de várias pessoas. Síndrome de Down, autismo, então é com várias necessidades Especiais, né? isso. Pessoas que precisam de um auxílio para poder fazer alguma coisa no dia a dia, né? É, como basicamente, atualmente eu estou com um cliente que ele começou a trabalhar. Então eu chego no trabalho dele, a minha função é entender o que o gerente quer que ele faça. Então o gerente vai falar para mim, olha, hoje é para ele fazer isso, isso e isso. Eu, tá bom. Então a gente chega, bate o ponto dele e eu auxilio ele no expediente todo. Então são 4 horas de trabalho que ele tem. Então eu auxilio, olha, você tem que fazer isso. Volte aqui, senta aqui. Ele, eu quero ir pro break agora. Tá bom, vamos, mas é só 10 minutos. E não é a hora do intervalo, mas ele quer ir. Vamos, eu já chamo ele para voltar. Agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então minha função é auxiliar ele dentro do ambiente de trabalho. Então isso é muito legal e é uma oportunidade bem legal que a Austrália dá para as pessoas com necessidades especiais aqui. Então é esse o trabalho do cuidador. Eu queria que a Isadora desse esses exemplos mais práticos para vocês, porque muitas vezes as pessoas ficam pensando que o trabalho do cuidador ele está intimamente, diretamente ligado aos cuidados pessoais, com higiene, por exemplo. Então, nem sempre você vai precisar atuar nesses cuidados mais íntimos com o paciente. Você pode, por exemplo, também ser um simples motorista. Então você pode, por exemplo, pegar um idoso ou alguma pessoa com deficiência na casa dele e levar ele para os seus afazeres semanais. Ir no banco, ir no supermercado, ir na farmácia, ir no médico. Você é simplesmente o motorista dele. Então isso também é um trabalhador, um cuidador na verdade. Você não necessariamente vai ficar atuando com essas questões mais íntimas. Eu estou falando isso porque muita gente já relatou que não se dá muito bem com esse tipo de trabalho, porque o cuidador muitas vezes é aquela pessoa que está ali tendo que trocar fraldas, tendo que dar banho numa pessoa, tendo que ajudar a escovar os dentes, alimentar. Então esses cuidados mais íntimos com a pessoa, não é todo mundo que está acostumado. Tanto eu quanto a Isadora, por exemplo, quando trabalhávamos lá na Irlanda, nós atuávamos em casas de repouso. Então nessas casas de repouso, aí sim você vai atuar especificamente com isso. Agora, quando você vai para um ambiente mais aberto, quando você vai trabalhar com home care, que é visitando a casa dos clientes, nem sempre essa vai ser a sua função. Você pode me perguntar, e como é que eu faço para poder entrar nesse tipo de mercado de trabalho? Bom, basicamente tem o curso, certo, que você vai fazer quando você chegar aqui no país. Entretanto, todavia, essa é uma profissão que tem tanta demanda, mas tanta demanda, que eles te contratam quando você ainda está cursando. Você não precisa necessariamente finalizar o seu curso para começar a atuar na área, coisa que é muito comum, por exemplo, no Brasil. Se você está fazendo um curso de técnico de enfermagem no Brasil, você precisa completar os 2 anos, fazer estágio muitas vezes no hospital, não é isso? Isso mesmo, estágio obrigatório. Para aí então você procurar um trabalho e poder começar a atuar. Aqui não, você começa a estudar e você já começa a aplicar também para as casas de repouso, para os home cares. As próprias escolas, né? Eu acredito que consiga fazer essa ponte, né? essa ponte. Na Irlanda, para vocês terem noção, eu trabalhei quase 2 anos em uma casa de repouso. Então, eu conheci muitas histórias. E lá tinha uma menina que trabalhava na cozinha, já tinha um tempinho que ela trabalhava como assistente de cozinha. E ela começou o curso, no mesmo mês ela já foi ser cuidadora, já passou, já subiu de cargo, né? Já foi ser cuidadora. Então, realmente, você só começa o curso se você já estiver em alguma casa de repouso, é muito, muito provável que você já comece nos atendimentos. E atendimentos básicos, né? Porque eles não vão te dar nada assim demais para você fazer. Geralmente você começa ali sempre cuidando com outra pessoa. Então é muito bom para você, por exemplo, que está pensando em imigrar aqui para a Austrália. Porque quando você está imigrando aqui para a Austrália, você tem que vir com algum tipo de visto que te permita trabalhar. E se você vier com um visto de estudos, por exemplo, aqui para a Austrália, você pode tanto estudar
e trabalhar. Então, se você estiver fazendo esse curso de cuidador aqui na Austrália, você pode também legalmente trabalhar no país, o que é uma mão na roda para você que está pensando em migrar para um novo país. Então, basicamente, para você começar a trabalhar com esse suporte, você precisa de algumas certificações. Então, a primeira delas é o NDIS, que é o Yellow Card. Esse cartãozinho, quem vai emitir para você será a empresa que vai te contratar. Então, você só consegue ter esse cartão se a empresa te contratar. Então, depois disso, você está livre para escolher qualquer empresa para trabalhar, porque vai ser mais fácil, eu diria. Segundo, o Blue Card. Então, esse cartãozinho azul te permite a trabalhar com crianças ou com ambientes que tenha criança. Por exemplo, se você é cleaner e vai trabalhar numa creche e tem crianças, você precisa ter esse cartãozinho Blue Card. Qualquer pessoa consegue emitir ele. Então, é basicamente isso. Você vai para uma festa, encher balão, tem crianças, precisa do Blue Card. Basicamente isso. São as burocracias. As burocracias, e é bem baratinho. Acredito que é um pouco mais de $100. E você já está apto para trabalhar. E o outro curso, que é bem requisitado também, é o curso de primeiros socorros. Então você só entra no site, se cadastra, faz a sua aula teórica primeiro e depois você vai no ambiente fazer a prática. E você conclui ele bem rapidinho, em uma semana aí você já está com o certificado na mão. E a cidade que nós escolhemos morar, que é Brisbane, também é encantadora. Eu recomendo muito. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse evento mexicano que está acontecendo hoje em Brisbane. Ali atrás era a parte de bebidas e aqui já é a parte de alimentação, né, de comidas e tudo mais. E é bem legal porque eles tentam trazer um pouco da cultura visual do local. Por exemplo, aqui eles remontaram, né, um mercadinho tipicamente mexicano. Ó. Podem ver aqui fora, lá dentro também. A Isadora já está ali na fila, a gente vai ver se consegue descolar alguma coisinha para poder comer. E isso é muito legal. Quando a gente estava tendo o Ano Novo Chinês por aqui também, eles fizeram a mesma coisa. Não exatamente aqui, foi em um outro prédio, mas eles também tentaram trazer essa sensação de que você está na China realmente. E aí teve vários eventos, teve comida, e isso é espalhado por toda a cidade. Por exemplo, no Ano Novo Chinês, você visitava um shopping center, por exemplo, e eles colocavam música chinesa para tocar, eles colocavam atrações chinesas para poder ficar se apresentando no meio da praça de alimentação, por exemplo. Isso é muito, muito legal, porque os australianos, eles são muito receptivos. Você não sente que você não é bem-vindo aqui, muito pelo contrário, você se sente muito acolhido, porque eles tentam de diversas formas enaltecer diversas culturas mundo afora. Afinal de contas, a Austrália é um país majoritariamente formado por imigrantes. Mas será que vale a pena esse trabalho todinho para poder começar a trabalhar nessa profissão? Bom, eu digo para vocês que, na minha humilde opinião, sim. Vou te falar aqui alguns pontos positivos, mas também vou te falar aqui alguns pontos negativos dessa profissão. O primeiro deles eu diria que é o salário. Ponto positivo. Por quê? O salário mínimo aqui na Austrália, apesar de ser um dos maiores salários mínimos do mundo, o que já é muito bom para se viver, dá para você pagar suas contas e tudo mais tranquilamente, a gente sabe que o custo de vida também é alto, o que faz com que nós imigrantes e todo mundo que está por aqui procurem por trabalhos que paguem acima do salário mínimo. E trabalhar como cuidador por aqui é um ponto muito favorável, porque os salários geralmente giram em torno de $40 a hora. É uma média muito boa, e se você trabalhar com clientes, por exemplo, que precisam estar se locomovendo pela cidade para fazer diversas coisas, como a Isadora faz, por exemplo, você ainda ganha pelo quilômetro rodado com o seu cliente. Ou seja, cada quilômetro que você roda com seu paciente dentro do carro, você ganha $1 a mais por isso. No final do dia, você pode ter uma bonificação aí de cerca de $60, $70 facilmente. E trabalhar como cuidador geralmente te abre portas em inúmeros países. Não foi diferente quando a gente morava lá na Irlanda, por exemplo. Quando nós morávamos lá, o fato de trabalhar como cuidador nos permitiu continuar vivendo no país após a finalização do nosso visto de estudos. Aqui na Austrália também não é diferente. Você pode galgar, caminhar para uma residência permanente se você trabalhar nessa profissão aqui na Austrália. Claro que a imigração ela é sempre, como é que eu posso falar?
A imigração ela sempre muda, ela sempre está se atualizando. E justamente por isso é importante que você verifique as profissões elegíveis para isso quando você estiver pensando em migrar para o país. Atualmente, durante a gravação desse vídeo, essa é uma das profissões que te permite continuar aqui pelo país se você conseguir um visto patrocinado, por exemplo. Agora, quais são os pontos desfavoráveis na minha humilde opinião? O primeiro deles é que é uma profissão muito instável. Então, para você que acabou de chegar no país, talvez trabalhar como support worker não seja uma boa opção. Por quê? Porque quando você chega no país, você provavelmente está querendo recuperar o dinheiro que você gastou para poder imigrar. E já está se preocupando com o valor que você vai ter que gastar para poder renovar o seu visto. Justamente por isso, trabalhar nessa área acaba sendo uma área muito instável. Por quê? Geralmente os shifts, eles são muito curtos, ou então são muito instáveis dependendo do seu cliente. De que forma? Geralmente você tem 4 horas com um cliente, 2 horas com outro, 5 horas com outro, então são vários shifts pingados ao longo da semana. E o seu cliente ele pode acabar cancelando o shift se ele precisar de alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que você tem um shift todas as quintas-feiras para ir na casa de um cliente, porque as quintas-feiras é o dia que ele decide ir no supermercado, passar na farmácia e fazer natação, por exemplo. E justamente naquela quinta-feira foi a quinta-feira que a família dele veio visitar. Então, muito provavelmente, ele vai te ligar na quarta-feira desmarcando com você. Então, esse tipo de coisa faz com que você tenha uma renda um pouco instável no final da semana, já que você costuma receber aqui o seu salário semanalmente. Já se você trabalhar em casas de repouso, por exemplo, você vai ter um shift, uma escala mais estável. Você vai trabalhar, por exemplo, de segunda a sexta, sabendo a hora que você entra e a hora que você vai sair. Sabendo, então, quanto você vai receber no final da semana. Entretanto, você geralmente recebe um pouquinho a menos por isso. Começou a chover de novo e a gente vai ter que terminar esse vídeo dessa forma. Bom, outro ponto que eu ainda acho negativo nessa profissão é o investimento que você vai ter que fazer para poder trabalhar com isso. Porque para você ter mais oportunidades, muito provavelmente você vai ter que investir numa carteira de motorista australiana, você vai ter que gastar com alguns cursos e qualificações, como a Isadora já mencionou para vocês. Então, esse tipo de coisa faz com que você gaste uma certa quantia de dinheiro antes de começar a trabalhar com isso. Só que, gente, para tudo tem um jeito nessa vida. Você não precisa chegar aqui trabalhando com isso. Você pode muito bem começar trabalhando com diversas outras coisas e durante esse período você ir se qualificando, você ir investindo aos poucos, para então você mudar de profissão. Então, já que não para de chover, a gente queria continuar gravando esse vídeo para vocês, mas agora a gente vai ter que encerrar ele por aqui e aproveitar essa feira mexicana que está rolando aqui do nosso lado. Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.